Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fono em Foco. Este programa é patrocinado pela Clínica Maestria. Temos uma equipe multiprofissional com fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagoga, nutricionista, musicoterapeuta, fisioterapeuta, terapeuta ABA, assistente terapeuta. Temos uma equipe completa para poder ajudar você e toda a sua família. E hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre tem muitas dúvidas. Atraso de fala. Quando é que eu devo procurar auxílio profissional? Eu sou a fonoaudióloga e pedagoga Ruth e trabalho com as questões de fala e de aprendizagem. E hoje vamos então verificar mais a respeito dessas questões. Eu sou fonoaudióloga há mais de uma década, eu sou fonoaudióloga pela PUC de Campinas, fiz a pedagogia pela Unicamp e também cheguei a fazer o magistério no extinto Cefam, na época que ainda existia o Cefam. Até teve uma ocasião que uma criança disse: "Tia, você está quase velha." E eu disse para ela: "Eu estou quase acreditando nisso." Então, vamos verificar a respeito das questões do que é esperado dentro do desenvolvimento. Se tem algo que me preocupa muito, é aquela frase: cada criança tem seu tempo. Mas, dentro do tempo, a gente tem um limite. O que é esperado dentro do que é considerado normal. Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos motores, uma criança que tenha 2 anos, se chegar aos 2 anos sem andar, a família já está super preocupada, já foi atrás de médico para entender por que a criança aos 2 anos não está andando. O mesmo não acontece, infelizmente, muitas vezes, esse mesmo cuidado não acontece em relação à fala. Porque às vezes a pessoa fala: vamos esperar o tempo dela, o tempo dessa criança. Cada criança tem seu tempo, tem 2 anos, é pequenininho. A gente pode esperar ainda. Mas o que é que eu posso esperar aos 2 anos? Então, vamos verificar uma tabela da parte de desenvolvimento para conseguir ter uma ideia de como que isso funciona. Essa tabela, ela veio aqui, deste livro de autismo. Eu sou coautora deste livro e eu falo aqui nesse capítulo, né, sobre o atraso de fala e linguagem. E a respeito dessa tabela, que eu especifico algumas informações que são importantes para se ter um parâmetro. Será que a minha criança está dentro daquilo que é esperado? Para a gente poder ter uma ideia, olha só, uma criança, né, é um bebê no caso, 2 e 3 meses, já reage à fala humana, vocaliza, sorri. Então, se tem um bebê que é muito apático, não olha, não tenta interagir, já tem ali por volta de 3 meses, olha só, é bebê. Mas a gente já começa a ficar atento. Por volta de 4 e 5 meses, já está fazendo os barulhinhos, mamamá, papapá, aí chamou: "Ô João!" O João vai olhar. O João ainda não fala, mas ele já começou a interagir. Na verdade, ele já está fazendo os balbucios. Por volta de 6 e 7 meses, ele já vai começar a aumentar a interação e vai começar a diferenciar esses balbucios. Então, tem um exemplo aqui, padadá. Entre 8 e 9 meses, vejam que ainda é bebê. Se falar para um bebê de 8 meses, dá tchau. Vai dar um modelo, ele vai conseguir dar tchau. Então, manda beijo, ele dá beijo. Às vezes a criança, então assim, tá bebê ainda, 8, 9 meses, e pede para a criança fazer algo, ela não faz nada. Então, já é um sinal de alerta. Veja, tem 8, 9 meses e vai ainda começar a desenvolver a fala, mas a gente já começa a ficar atento.
Por volta, vamos acompanhar aqui mais um pouquinho. Ó, pode subir mais um pouco, por favor? Por volta de 10 e 11 meses, olha só, já consegue repetir. Então, por exemplo, o adulto vai dizer, vem dormir, e a criança diz, mimi. Olha só, tem 10 e 11 meses, não fez nem um aninho ainda, e já está trazendo essas palavrinhas. Por volta de 1 ano e 2 anos, com 18 meses, 1 ano e meio, a criança já consegue produzir aproximadamente 20 palavras. Tem 1 ano e meio, hein? Ainda é bebê, 1 ano e meio. Já consegue falar por volta de 20 palavras e entende aproximadamente 50. Então, primeiro a criança começa a entender, depois é que ela vai fazendo a produção. Ela entende mais do que ela dá conta de falar. Então, olha só, tá pequenininho, já tem que estar falando alguma coisa? Tem. Já tem várias palavrinhas soltas que essa criança vai dar conta de falar. Uma criança que esteja com a idade por volta de 2 anos e 2 meses, ela está montando frases. Por exemplo, mamãe, au, au, né? Da água. Então, ela vai ter, sim, trocas, mas ela já está até montando frases. Então, se você tem uma criança que chegou por volta de 2 anos, não fala palavras isoladas, nem começou a tentar juntar palavrinhas simples, é o caso, sim, de procurar uma avaliação fonoaudiológica. E para ter uma ideia, uma criança de 2 anos e meio, ela chega cantando musiquinha. Eu até me lembro da minha filha mais velha, ela não teve dificuldade nenhuma na fala, e ela cantava aquela musiquinha. Mão direita para frente, mão direita para trás. 2 anos e meio. E ninguém ensinou isso para ela. Ela foi aprendendo, observando, copiando. Ela não precisou que ensinasse isso. Foi pelo estímulo natural que isso foi acontecendo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos verificar vídeos. O que a gente espera de cada criança. Eu costumo dizer o seguinte. A dificuldade não escolhe qual é a porta que ela vai bater. Eu tenho 2 filhos. Tem a Sofia, que tem 19 anos. Que é essa criança que com 2 anos e meio colocava a mão para frente, mão direita para frente, mão direita para trás. Estava ali cantando super bonitinho, não teve dificuldade nenhuma, né? E tem o meu caçula, que tem 10 anos, que demorou para falar, que teve várias dificuldades, precisou fazer terapia. Então, eu sempre digo o seguinte, a dificuldade, ela não escolhe qual é a porta que ela vai bater. Ela vem, ela não bate, ela só entra sem a nossa permissão. E sim, né, na condição de mãe, a gente passa por uma situação que é bem complexa. Nós temos uma fase que é a fase da negação. Não, como assim? Meu filho não. Eu não quero que meu filho tenha essa dificuldade. Mas, no fundo do coração, como mãe, como pai, a gente sabe que alguma coisa não está legal. A gente sabe. Mas a gente tem essa questão da negação. Eu não quero que isso aconteça com meu filho. Depois que passa por essa fase da negação, a gente tem uma fase que é chamada de luto, que é deixar de viver aquela idealização do filho perfeito para viver com o filho real. E por último, a gente tem a fase da aceitação, que, diga-se de passagem, é a melhor fase, que você fala, poxa vida, essa é a minha realidade. Então, assim, esse é meu filho, é assim que ele é. O que é que eu tenho que fazer para poder ajudá-lo? Então, essa é a melhor fase, quando a gente passa a aceitar. E para mim foi muito difícil. Sendo fonoaudióloga, sendo pedagoga, eu já trabalhava com essas crianças antes, ajudava essas crianças a falarem. E então, já tinha minha filha mais velha que falava super bem, um desenvolvimento tranquilo. E aí veio meu caçula, que passou pela fila da dificuldade várias vezes. E sim, eu fiquei angustiada, porque eu falei, poxa vida, como assim? Comigo? Eu trabalho com essas crianças e o meu filho também veio assim. Então, eu passei por todas essas fases, né, segui por essa fase que foi da negação, do luto, e a última, que é a melhor, é a parte da aceitação, que é, ufa, o que é que eu posso fazer agora? Nada acontece por acaso. Ele nasceu na família certa,
né? E toda criança que nasce na sua família, nasceu na sua família certa. Tinha que ser dessa forma. Então, a gente vai fazer o melhor para nossas crianças. Fique conosco, porque no próximo bloco nós vamos ver vídeos de crianças com dificuldade e também de crianças sem dificuldade, para que vocês consigam saber o que é esperado. Então, às vezes a criança está falando super bem e a pessoa acha que ela está fora da curva, mas não é. É o desenvolvimento que é esperado. E se você tiver com qualquer dúvida, se no fundo do seu coração tiver aquela, tá martelando, será que está normal? Então, busque uma clínica especializada. Na Clínica Maestria, nós temos profissionais altamente capacitados para poder te ajudar. No aniversário de Hortolândia, comemoramos novas conquistas, com ações fundamentais para trazer mais tranquilidade para as nossas famílias. Vem aí 96 novos totens de segurança, garantindo mais proteção em unidades de saúde, escolas municipais e espaços esportivos. Hortolândia também está ganhando 10 novos pontos de monitoramento por câmeras, integrados à central 24 horas. E o programa Guardia Maria da Penha está chegando para fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção às mulheres. Hortolândia, 34 anos, um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Fone em Foco para trazer para vocês mais informações sobre atraso de fala, quando é que eu devo me preocupar. E agora a gente vai acompanhar vídeos de crianças para entender melhor como que é essa situação e o que a gente espera. Então, ressaltando que eu tenho autorização do uso de imagem dessas crianças. Então, a primeira criança que vai aparecer para vocês é o João Lucas. Pode passar o João Lucas. Posto de gasolina. Como você chama? Como você chama? Como é o nome da sua mamãe? É mamãe? E o papai? E é papai Daniel? Ah, e a Tata? Tata Sofia? Como que chama a Tata? Onde que a gente põe gasolina? Posto de gasolina. Quem subiu pela parede? A dona? A Dona Aranha. Como chama seu nome? Como você chama? Quem que quer assistir? Olha só, aqui o João Lucas, a propósito, este João Lucas é o meu filho. Aqui ele estava com 3 anos. Olha a fala dele. Ele estava compreendendo a conversa e a fala dele praticamente ininteligível. Não dava para entender o que ele estava falando. Eu fui repetindo, poço de gasolina. E ele falava boinha. Uma criança de 3 anos não era para falar boinha de uma forma ininteligível. Aos 3 anos, a criança chega contando um monte de coisa. Mamãe, o José me bateu, eu não gostei. Uma criança de 3 anos, ela vai ter trocas. Por exemplo, ela pode falar pato, baço, ao invés de falar prato, braço. Tudo bem uma criança de 3 anos falar dessa forma, mas da forma como ele estava falando, não está tudo bem. Então, ali já era um atraso. E olha que ele estava compreendendo. A questão do atraso, ela pode ter várias causas. Pode ser a questão de falta de estimulação correta. Às vezes acontece. Mas a gente não pode jogar toda a culpa na pandemia, tá? Porque tem muita gente que fala, é por conta da pandemia. Não justifica. Porque a criança vai aprendendo também olhando, mas às vezes precisa estimular corretamente? Precisa. Às vezes, quando faz a estimulação correta, a criança vai super se desenvolver. Outras vezes, pode ser que a criança não fala porque tem um problema auditivo. Pode ser que a criança tenha surdez.
Mas assim que nasce, tem um teste, que é o teste da orelhinha. Se falhar neste teste, precisa acompanhar para verificar se essa criança realmente está ouvindo. A gente precisa descartar qualquer situação que seja fisiológica. A criança também pode demorar para falar quando ela tem uma paralisia cerebral. Então, às vezes, ela tem pequenininha e ela vai ter dificuldade porque envolve questões motoras e a fala também envolve questões motoras. Ela pode ter dificuldade para conseguir falar. Outras vezes pode acontecer dessa criança ter uma apraxia, pode ter um transtorno motor de fala e também pode ter outras causas principais, como o autismo. Muitas vezes, a primeira questão que aparece numa criança autista é o atraso de fala. Então, existe um problema maior, mas os pais muitas vezes observam pelo atraso da fala. Só que tem outros sinais importantes também que a gente precisa observar. Então, uma criança de 3 anos, como foi passado aqui do João Lucas, então 3 anos já não era esperado que fizesse dessa forma. Agora vamos ver outro vídeo. É dia 14 de fevereiro de 2019. Para quem que você vai levar essa flor? A tia Eka. Para quem? A tia Eka. Tá bom. Aqui ainda é o João Lucas. Ele também estava aqui com 3 anos e estávamos trabalhando toda essa parte de fala. Sim, ele precisou de terapia fonoaudiológica por muito tempo para conseguir se organizar. Então, primeiro ele precisou de terapia porque ele não falava. Depois ele continuou com a terapia porque ele falava com muitas trocas. Depois, ele ainda assim seguiu com a terapia fonoaudiológica por conta das questões de processamento auditivo e também transtorno de aprendizagem. Vamos ver o próximo vídeo. Tudo bem? Como você chama? Como chama seu nome? Uga. Ai, quantos anos você tem? Mostra sua língua bem grandão. Põe a língua pra fora. Ei, quantos anos você tem, João Lucas? Você tem 3 anos. Como chama a sua irmã? Uga. E a sua irmã? A Tata. Tia. E o seu papai? Michel. Seu papai é Daniel. E a sua mamãe? Minuti. E a sua vovó? Michel. A sua vovó é a vovó Rose. E a outra vovó? É a vovó Cida. Cida. Quem vai pra escola? Eu. Isso mesmo, muito bem. Fala assim, ó, hoje... Fala assim, ó, hoje é dia 3. Hoje é dia 3. Fala, hoje é dia 3. Não, mas que não. Não quer, não? Hoje é dia 3 de março de 2018. O que você viu lá fora que você matou? Era uma barata ou uma cobra? Copa. E o que você fez com ela? Tudo. O que você fez com a cobra? Você pisou na cobra. E você viu barata? O que você viu? Uma caixinha. Você viu o quê? O que você viu? Era rato ou era barata? Bota. Tava morta ou tava viva? Morta. Então não tem problema. Fala tchau, galerinha. Tchaguinha. Olha só o João Lucas aqui com 3 anos, fazendo a interação. E a compreensão dele sempre esteve preservada. Ele tem várias habilidades acima da média e essa dificuldade que ele apresentava muito grande. Veja que ele entendeu que a gente ia gravar, que a gente estava fazendo isso, ele mostrou a língua, ele foi brincando. Então, às vezes, a dificuldade de fala vem, mas não está relacionada com a questão da inteligência, que é o caso dele. Então, assim, ele compreende super bem, né, inclusive várias habilidades acima da média, mas essa dificuldade persistente na fala. Outras vezes, a criança pode ter, sim, dificuldade de fala e também dificuldade de compreensão. Nesse caso, a terapia também vai ser necessária para trabalhar tanto a fala quanto a questão da compreensão. E agora vamos ver um outro vídeo. Estrelinha, pequena.
Minha, quero ver você Bia. lá no alto. Bia, Bia, esse. Minha, quero ver você Bia. lá no alto. Sentir Esse. brilha como o dia. Você. Brilha, brilha, estrelinha pequena. Olha só, aqui essa criança, né, 1 ano e 2 meses. Isso é normal. Isso é esperado. Essa criança não é paciente da clínica e a mãe foi super gentil, deixou então colaborar para poder mostrar como que é o desenvolvimento típico, aquilo que a gente espera. Então, olha só, uma criança de 1 ano e 2 meses. E uma das formas que ajuda muito para poder estimular a criança é com música. E ela foi fazendo esse processo, foi cantando com a filha dela, repetindo. O que acontece? Quando a gente vai cantando a música com a criança, a mesma música, várias vezes, em dias diferentes, na hora que dá uma paradinha, a criança sabe qual é a palavra que ela tem que falar no momento que ela tem que falar. E vai trabalhando essa questão de memória. Então, vai trabalhando aí aos pouquinhos e a criança vai se desenvolvendo. Isso faz parte de uma estimulação correta. Agora vamos ver o outro vídeo. Brilha, Bia. quero. Vamos verificar esse vídeo de novo, que é de uma criança de 1 ano e 9 meses. Vejam, 1 ano e 9 meses. Essa criança também nunca teve dificuldade na fala. Os pais sempre conversaram com ela e nasceu na época da pandemia. Então, estar em casa só com os pais não justifica um atraso de fala. Aqui ela veio contando, então ela estava mostrando no dedinho, contando até 10. A parte de contar, falar cores, falar números, tudo isso vai aumentando o vocabulário. Mas para uma criança que não fala ainda, ensinar só cores, letras, números, não dá poder de comunicação. Então, a gente pode completar sim com essas informações? Pode. Mas, o que nós temos que fazer? Explicar para a criança as outras palavras também. Dá, quer, não, meu. Então, poder de comunicação. Podemos acrescentar as outras palavras? Sim. Mas não vamos focar só em letras, cores e números. Para uma criança que não tem dificuldade, a gente vai passando tudo. E para aquela que tem, a gente vai falar, por exemplo, camiseta amarela. Então, a gente vai acrescentar a cor, mas vai trazer a camiseta, não vai falar só o amarelo. Então, vamos ver um próximo vídeo. Como faz para soltar o papel, então? Respira fundo. Cara, sem graça que não foi. Aê! Assustei o papel. Assustei. Olha só a fala da Alanis, que é essa última que apareceu. Assustei o papel. Aqui ela tinha feito 3 anos, já era super falante e uma compreensão excelente.
Isso é o que a gente espera de uma criança de 3 anos. Está dentro daquele processo de desenvolvimento adequado. Então, se você percebe, olha, minha criança não está falando, ou ela fala muito pouco, a idade está passando, não espere. Então, vá buscar auxílio, procure uma avaliação especializada e na Clínica Maestria nós podemos te ajudar a tirar essa angústia do seu coração, saber se realmente tem essa necessidade, se precisa fazer terapia ou se apenas a orientação de como fazer a estimulação correta já será o suficiente. E outra questão importante, como que a gente vai trabalhando com a nossa criança no dia a dia, porque nós somos sim modelo para nossa criança. E agora vocês vão ver um vídeo atual do João Lucas. Vocês acompanharam a dificuldade dele lá atrás, com ele pequenininho. Vamos ver como ele está agora, como que ele está no dia de hoje. Oi, João Lucas, quantos anos você tem? 10. O que você mais gosta de fazer na Clínica Maestria? Brincar. Brincar, que delícia! E às vezes tem oficina. O que você faz na oficina? A gente brinca, a gente às vezes faz algumas coisas. E tipo massinha, ou também brincadeiras, como brincadeiras antigas, ou outras coisas. Ai, que legal! E um recado que você poderia dar para todas as crianças? Um recado? Isso. Se vocês quiserem, vocês conseguem. Se você tem alguma dificuldade na fala, um atraso, não fique com medo. Fala às crianças que tá tudo bem. Não fica triste que aconteceu isso. Às vezes acontece isso. Minha mãe já aconteceu isso comigo. Minha mãe ficou também um pouquinho preocupada comigo assim, desse jeito. Então, mães, tá tudo bem. Se aconteceu isso, fique calmas. Isso vai acontecer mesmo uma vez, mas depois vai parar. Olha só, eu perguntei para ele o que é mais legal de fazer na Clínica Maestria. E ele disse brincar. E é isso que a gente fala para as outras crianças também. Vamos brincar? Vamos brincar disso? Vamos brincar daquilo outro? Então, todo o processo que a gente faz com as crianças é lúdico, é divertido, para que elas queiram voltar de novo. Então, a gente alcança todos os objetivos terapêuticos de uma forma muito divertida. Quando é legal, a criança quer voltar de novo, ela fica engajada e essa parte é super importante. Então, o que você mais faz? Eu brinco, eu gosto de brincar. Então, é assim que as crianças enxergam a clínica. Inclusive, teve uma vez que uma criança perguntou: "Ô tia, qual que é o seu trabalho?" Eu falei para ela: "Meu trabalho é brincar." Ela: "Nossa, quando eu crescer eu quero ter um trabalho igual ao seu." Vamos brincar. E outro ponto, depois, quando eu falo para o João Lucas, que recado você pode deixar para as famílias, né? Para as crianças, o que você pode deixar? Então, ele traz esse recado de tudo bem, né? Tudo bem quando você fica aflito, que vai dar certo. Eu fiquei emocionada, porque eu não combinei nada disso com ele. Eu só falei, vou fazer um vídeo com você para mostrar como você está hoje, que você super se desenvolveu, você se empenhou muito, isso é muito legal. Então, um ponto importante é a gente sempre valorizar o que a nossa criança fez de legal. Às vezes, durante o processo de terapia, o avanço é pequeno. Não vai dar um super salto de uma vez. São saltos pequenininhos. Mas a gente sempre vai trazer para a nossa criança: nossa, que legal, você conseguiu, que incrível. E quando ele traz essa fala de não se preocupa, né? Vai dar certo. Eu fiquei muito emocionada, porque eu não combinei nada disso com ele. E outra coisa, nós somos modelo para a nossa criança. Então, quando a gente está fazendo as coisas na nossa casa, a gente deve sim ficar atento, porque nós somos modelo daquilo que a gente faz, e não só daquilo que a gente fala.
O João Lucas, ele consegue acompanhar muitas movimentações, então assim, ele verifica as coisas acontecendo na clínica, ele tem essa oportunidade de estar lá, né, muito tempo. Então ele vê esse cuidado com as mães, ele vê esse cuidado com as crianças, e mesmo que não tenha sido falado diretamente, ele conseguiu captar, ele internalizou tudo isso. Então, uma forma bastante importante é vamos mostrar para nossa criança que a gente acredita nela. Isso é um ponto importante, a gente acredita, a gente valoriza cada um desses avanços que a criança está apresentando. E o João Lucas é uma prova disso, um avanço gigantesco, né? E trabalhando, né, com esse coração gigante que me deixou aqui, né, com o coração transbordando de alegria. E você, se está com alguma dúvida, quer saber como ajudar a sua criança, ficamos à disposição para te ajudar na Clínica Maestria. E fique conosco, nos acompanhe pelo Instagram da Clínica Maestria e pela TV Hortolândia. Deixe o seu joinha e vamos acompanhando que teremos muitas informações para poder ajudar você e toda a sua família. Programa Fono em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. No aniversário de Hortolândia, comemoramos novas conquistas, com ações fundamentais para trazer mais tranquilidade para as nossas famílias. Vem aí 96 novos totens de segurança, garantindo mais proteção em unidades de saúde, escolas municipais e espaços esportivos. Hortolândia também está ganhando 10 novos pontos de monitoramento por câmeras, integrados à central 24 horas. E o programa Guardiã Maria da Penha está chegando para fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção às mulheres. Hortolândia, 34 anos. Um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia.